Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, caros leitores e leitoras. É com imenso prazer que volto a este lugar, onde há 20 anos, precisamente, aqui apresentei a minha primeira obra literária, o primeiro livro que compilei em poesia, intitulado O Meu Sentir, e que foi editado pela Papiro Editora. Hoje, aqui estou para apresentar a minha 14ª obra, uma conversa sobre Abril, Portugal antes e depois de 1974. Esta obra foi ilustrada pelo meu filho Rui Barros, com prefácio do Dr. Moisés Caetano Rosado, editada pela Cordel de Prata, aqui representada pela Dona Vanessa, e a quem passo a palavra, com muito gosto. Obrigada, Graça. Boa tarde, sejam bem-vindos à apresentação do livro, tal como a Graça já nos indicou, uma conversa sobre Abril, Portugal antes e depois de 25 de Abril de 1974, no qual eu peço já uma grande salva de palmas à nossa autora, Graça Amiguinho. O meu nome é Vanessa Ferreira, estou aqui em representação e a moderar esta apresentação com muito gosto, em representação da editora Cordel de Prata, e quero também desde já apresentar mais 3 ilustres, grandes senhor e senhoras que têm uma grande honra e um gosto enorme de partilhar este palco. A Laurinda Dias, uma grande salva de palmas. Doutora Isabel Maia, uma grande salva de palmas. E o Sr. Coronel Andrade da Silva, que também merece uma grande salva de palmas. Prometo da nossa parte ser uma apresentação leve e livre, tal e qual como nos indica e nos mostra este livro. Vamos assim, Graça, passar. Vamos assim iniciar com a Laurinda cantando A Morte Saiu à Rua, de Zeca Afonso, que nos recorda os tempos tristes do fascismo. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para pronto fim. E uma gota no braço sobre a calçada cai, e um rio de sangue no peito aberto sai, e o vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal, e o som da bigorna como um clarim do céu vai dizendo em toda a parte o pintor morreu. Eu sei que pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente igual. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou, e aqui te afirmamos dente por dente assim.
irá por fim. Na curva da estrada há cruzes feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. Obrigada, Laurinda. Obrigada. Agora a minha amiga doutora Isabel Maia, prima do nosso grande capitão, herói de Abril, Fernando José Salgueiro Maia, vai falar-vos sobre esta obra que eu criei com muito carinho. É sempre com emoção que falo de Abril, por isso sinto-me muito honrada por ter sido convidada para apresentar esta obra literária e faço com muito gosto. Uma conversa sobre Abril, Portugal, antes e depois do 25 de Abril de 1974, foi escrita e pensada para os mais pequenos e jovens. Tem um diálogo apropriado e esclarecedor, que de certeza enriquecerá o conhecimento dos nossos pequenos capitães. Sobre um marco histórico do nosso país, que não pode nem deve ser esquecido, e muito menos distorcido, porque todos, de uma maneira ou de outra, somos educadores, temos o dever cívico de transmitir os valores e as conquistas alcançadas para que possamos continuar a viver em liberdade e, sobretudo, em democracia. A forma como esta obra se apresenta, um diálogo entre uma avó e a sua neta, foi possível porque a sua autora, a nossa estimada Graça Amiguinho, tem a sensibilidade de quem durante anos exerceu a nobre profissão de professora e conhece como ninguém o pensamento de crianças e jovens. Por ter tido o privilégio de já ter lido o livro, reconheço a sua importância e recomendo a todos os que, como pais, avós, tios, primos, padrinhos, irmãos, amigos, educadores e professores e à comunidade em geral, que façam chegar às nossas crianças, um exemplar do mesmo. Temos o Dia da Criança à porta, a ser comemorado brevemente, sendo aí um momento em que podemos brindar os mais novos com este livro. Agradecer aos nossos heróicos militares pela sua coragem é uma obrigação cívica, é um momento que nunca poderá ser esquecido, pois nunca teríamos Abril sem eles. Mas não podemos esquecer quem diariamente fala, canta e escreve com dedicação e sensibilidade sobre Abril. Por isso, à nossa autora Graça Amiguinho, um bem-aja pela sensibilidade, paixão e sinceridade com que escreveu esta obra. E ao falar de Abril, não posso deixar de referir Salgueiro Maia, que eternizou o somos todos capitães, mas só agindo como tal conseguiremos continuar a ser livres. E como às vezes é preciso desobedecer, citando novamente Salgueiro Maia, vamos continuar a obedecer a estes tempos conturbados que nos tentam tirar a liberdade. Temos o dever de não deixar sepultar o que foi construído, e isso só está nas nossas mãos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada ao capitão de Abril, Coronel Andrade da Silva, aqui presente, por se lembrar, por se deslocar a Gaia em mais um momento onde se fala de Abril. Um agradecimento à editora Cordel Prater, aqui representada pela sua representante, Vanessa Ferreira. Obrigada por ter aceito editar este livro.
à autarca da Junta de Freguesia de Canelas, aqui presente, mais uma vez, obrigada por apoiar e estar sempre do lado de Abril. À nossa amiga Laurinda Dias, por nos cantar e relembrar momentos destes. A todos os presentes, muito obrigada. Um agradecimento com Abril no coração. Muito obrigada. Perdoem a emoção, que eu quando falo nisto gaguejo algumas vezes, porque a emoção... Claro, sim. É perfeitamente normal. Tenho uma ligação muito próxima. Obrigada. A emoção é própria dos seres humanos. É verdade. Diz o psicólogo. Obrigada. Vamos agora, Graça. Pode anunciar. Então voltamos a ouvir a linda voz da nossa Laurinda Dias, desta vez cantando uma canção imortalizada por uma alentejana imigrante em Paris, Linda de Souza, Mala de Cartão. Duas malas de cartão numa terra de França. Um português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. À noite, junto aos seus amigos, ele procura viver, lembrando a sua mulher e os seus filhos, ele canta para esquecer. Ele canta fados tristes e tradicionais, um português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Enquanto sua mulher escreve o dia a dia, ele vai pensando em voltar. Para ele, a sua maior alegria era seus filhos beijar. Duas malas de cartão numa terra de França, um português regressa ao seu país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim ao Portugal. Duas malas de cartão numa terra de França, um português que regressa ao país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim ao Portugal. O português que entra enfim ao Portugal. Uma voz muito bonita, Laurinda. Não se nota nada. Vamos agora assistir a uma curta-metragem que me foi oferecida pela Associação Arcos, Associação Juvenil de Elvas, a minha cidade, interpretada por duas jovens, a Raquel e a Catarina. Foi uma surpresa muito, muito agradável, muito bonita e que não podia deixar de partilhar convosco. Alice, vem aqui a avózinha. Senta aqui, minha netinha.
não, pequena Alice. Vou contar-te coisas sobre o meu viver. Conta, avó, eu quero saber tudo. Já sabes que eu adoro ouvir as tuas histórias. Eu prometo que vou ouvir com muita atenção. Ai, a ver se me lembro. Já tanto tempo passou. Oh, avó, vá lá, tenta lembrar-te. Tu sabes que eu adoro e eu sei que as tuas histórias são verdadeiras. Mas a minha memória tudo guardou. Ouve com muita atenção. Os meus pais viviam numa pequena aldeia, no interior do Alentejo, que tu conheces bem, é muito bonita, branquinha e sossegada. Sim, eu adoro ir ao Alentejo e ouvir falar das tuas amigas. É verdade, elas cantavam lindas cantigas para se distraírem. Imagina, Alice, que até a trabalhar cantavam ao desafio. O que é cantar ao desafio, avó? Uma cantava uma quadra e alguém respondia. Olha, vou-te explicar. Ouve com atenção. Oh, meu amor, por onde andas? Preciso de ti agora. Tantos recados me mandas, sem ti minha alma chora. A seguir, um rapaz respondia. Sem ti minha alma chora, noite e dia sem parar. Não sei por que foste embora, vem depressa me abraçar. E era assim, netinha, a cantar que eles faziam os seus versos. Que giro, avó, eu não sabia. Percebeste, minha querida Alice? Sim, entendi. Vou experimentar a escrever também assim e fazer com as minhas amigas. Fazes muito bem, netinha. Sabes, no meu tempo, poucas crianças aprendiam a ler e a escrever. Na altura, assim que tivessem idade para trabalhar, muito pequenas, iam para os campos guardar o gado ou iam para empregadas das limpezas nas casas dos senhores ricos. Tinham criados para todos os serviços, mas eram muito mal pagos e sem horário de trabalho. Ao nascer do dia e só ao pôr do sol é que regressavam ao monte para comerem e dormirem deitados em esteiras de paia, no chão, sem condições nenhumas. Oh, avó, e onde é que se lavava? Lavavam-se nos quartos onde dormiam, em alguidares, netinha. É verdade, os trabalhadores não tinham quem defendesse os seus direitos. Recebiam a jorna, quer dizer, o salário diário que o patrão lhes quisesse pagar. Só algumas pessoas mais inteligentes é que começaram a perceber e percebiam que era uma injustiça o pouco que ganhavam. E não reclamavam? Quer dizer que não faziam greves como a minha professora, os polícias e os médicos fazem agora? Não podiam pensar numa coisa dessas, Alice. Se as pessoas faltassem ao trabalho para fazerem uma greve e reclamar os seus direitos, iam logo presas. A sério, avó? Sim, até a guarda fiscal tinha ordens para matar, como matou a Catarina Eufémia, uma ceifeira alentejana de Baleizão, que hoje é reconhecida como uma grande lutadora no tempo do fascismo. Avó, conta-me mais sobre essa senhora. Catarina Eufémia nasceu em Baleizão, Beja, no dia 13 de fevereiro de 1928 e foi assassinada no Monte do Olival, Baleizão, no dia 19 de maio de 1954. Foi uma trabalhadora do campo que fez greve e foi assassinada com 3 tiros pelas costas. Que horror, avó! Muitos poetas escreveram lindos e tristes poemas sobre ela. E quem a matou não foi preso? Não, minha querida. No fascismo, os direitos e os deveres não eram iguais para toda a gente, infelizmente. Oh, avó, e tu sabes algum poema que os poetas escreveram para ela? Sei sim, ouve com muita atenção. Acalma o furor, Campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Muito triste, avózinha. Netinha, já que estás tão interessada nas histórias da avó, vou contar-te uma grande história verdadeira e muito especial, que não posso guardar muito mais tempo na minha memória. Olha, nem à tua mãe contei o que te vou contar. Chegou o momento de seres a herdeira da minha vivência, a mais interessante, para que um dia a possas contar aos teus queridos filhos.
Estou muito curiosa, avó. Que nome tem essa grande história que me queres contar? Olha, nunca pensei em dar-lhe um título, mas já que me perguntas, ficas sabendo como poderá chamar-se. O pastor que não queria ser soldado. Porquê, avó? Porque não queria ser soldado? Tinha medo de espingardas? Calma, netinha. O João foi criado numa malhada, com os pais que trabalhavam no campo. Dormiam no chão, cozinhavam com o calor do lume feito com lenha cortada no montado. Apesar de todas essas más condições de vida, o João adorava viver no campo. O João era um menino muito feliz. Acordava com o cantar dos galos, adormecia com o som das cigarras e dos grilos. Ele adorava ver os pirilampos brilhando no escuro da noite e olhar o céu. O seu passatempo favorito era contar as estrelas. Tu gostas de contar as estrelas, netinha? Sim, avó. Quando completou os 7 anos, foi para a escola mais próxima para aprender a ler e a escrever. Até lá, o João nunca tinha calçado umas botas antes. Feito o exame da 4ª classe, como os pais do João não tinham dinheiro para ele continuar a estudar, voltou para o campo, já com outras responsabilidades para ajudar nas despesas da família. Entretanto, nasceu uma menina e a mãe teve de cuidar da pequenina, ficando o João com o trabalho de guardar todo o rebanho. Nos anos seguintes, nasceram mais 4 irmãos e a vida foi se tornando mais difícil para a família com tão baixos ordenados e com problemas de saúde com as crianças. Oh, avó, mas eu tenho abono de família. Eles não tinham? Não, meu amor, não havia ajudas nenhumas do Estado, nem para as crianças, nem para os idosos, quando já não podiam trabalhar. Não tinham sequer reformas. Olha, netinha, havia uma senhora rica na minha aldeia, muito bondosa, que ajudava os pobres. Os pobres viviam numa pobreza tão grande que só por milagres resistiam às doenças. Era a Beata Maria Isabel de Santíssima Trindade que ajudava os pobres na minha aldeia. Olha, queres ir à aldeia da avó? Sim, avó. Queres ir conhecer de Santa Teológia? Sim, então olha, vamos até lá para eu te contar uma história sobre o João, a fonte e este cântaro. O que achas? Estou muito curiosa. Vamos já. Vamos. Vamos até à minha aldeia, Patinha. Mas vamos voltar à história do João, netinha. Sabes, os anos foram passando e ele, numa festa da aldeia, pediu em namoro à menina, junto à fonte da aldeia, onde ela ia buscar água com o cântaro à cabeça. Desde esse dia, começaram a encontrar-se todas as semanas aos domingos. A rapariga esperava por ele em sua casa e namoravam à janela. Só mais tarde, o João entrou em casa da namorada. Ainda é assim agora, avó? Não, minha filha. Agora há mais liberdade e os namorados podem conversar todos os dias. Aos 20 anos, foi chamado para ir tirar sortes. Não sei, avó. O que quer isso dizer? Aos 20 anos, todos os rapazes tinham de se apresentar no quartel do exército, na cidade mais próxima, para irem a uma inspeção e saberem que se tinham condições físicas para serem soldados e cumprirem o serviço militar obrigatório. A solução do governo do ditador Salazar foi começar a enviar grandes navios cheios de soldados para combaterem os revoltosos. Avó, por que chamas de ditadura Salazar? Porque ele mandava no país, sem ouvir as reclamações do povo. Quem fosse contra Salazar imediatamente era metido na prisão e torturado de todas as formas possíveis. Ai, que imaginárias. Muitas pessoas desapareceram, sem as famílias nunca mais saberem notícias deles. Outras tinham de fugir do país e não podiam voltar, porque corriam perigo até de serem mortos, Alice, como fizeram um general que queria ser presidente da República, Humberto Delgado, que foi assassinado. Então e os criminosos não eram presos? Tinha o Estado fascista a proteger as suas maldades. Que
triste vida, avó. O que é que aconteceu ao João? A avó foi preso? Não, ele não foi preso porque se sujeitou às ordens superiores e obedeceu, com receio de também ser assassinado. Os soldados não podiam dizer que desobedeciam, porque, como já te contei, netinha, iam logo para as prisões. Olha, tu já foste visitar o Forte da Graça, em Elvas, não foste? Sim, agora é um monumento nacional. Antigamente, era um lugar onde os soldados que se revoltavam ficavam presos e eram duramente castigados. Coitados, avó. Ai, avó, imagina a tristeza deles. Olha, e as suas famílias tinham notícias, telefonavam para se verem ou falarem? Não, minha querida neta, nesse tempo não havia telemóveis. Os telefones eram muito poucos. Tínhamos notícias através de cartas que recebiam, às vezes passados muitos meses. As cartas, muitas vezes, eram abertas pelos superiores para lerem o que os soldados escreviam. Se fosse alguma coisa contra Salazar e contra a guerra, imediatamente eram castigados e iam para os lugares de combate mais perigosos, sujeitos a perderem a vida. Oh, vozinha, como é que tu sabes todas estas histórias? Sei todas estas histórias, minha netinha, porque foram todas elas contadas pelo João. Ah, então tu e o João eram muito amigos, não é? Na verdade, vou ter que revelar que João é um nome fictício. Fictício? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, Alice, que não é verdadeiro. Ah, avó, não precisas de dizer mais nada. Sabes, agora ainda fiquei com mais interesse em ouvir as tuas histórias. É que acabei de perceber que esse João é o meu querido avô. É verdade, netinha. E eu sempre que conseguir irei contar-te estas histórias para que tu partilhes com a tua família, com os teus futuros filhos, com os teus futuros netos, para que saibam a sorte que é viver numa sociedade democrática e em liberdade, onde todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas obrigações e todos têm liberdade. E a guerra durou muitos anos, avó. Foram 13 longos anos. Vais perceber que nos ajudou a ter uma vida melhor. Quem foi, avó Maria? Já te falei nos capitães. Foram esses corajosos capitães que se reuniram e conseguiram derrubar o governo fascista numa madrugada de abril. Eu tenho ouvido falar muitas vezes nessa Revolução de Abril. Muito temos a agradecer pela sua atitude firme a um dos mais corajosos capitães de abril. Eu já ouvi falar nele, avó. Nós, alentejanos, sentimos por ele uma grande afeição, por ele ser um dos nossos, um capitão nascido no Alentejo, em Castelo de Vide, aqui, tão perto de nós. Eu acho que já sei o nome dele. Deixa-me pensar. Salgueiro Maia. Muito bem, Alice. Salgueiro Maia comandou uma coluna de carros de guerra desde Santarém até o terreiro do Paço em Lisboa, cercando os ministérios onde estavam os governantes fascistas. O seu nome ficará para sempre associado ao grande dia da Revolução da Liberdade, o dia 25 de abril de 1974. Os capitães deram-nos a liberdade e a vida do povo português mudou como da noite para o dia. Alice, faz agora 50 anos que aconteceu o 25 de abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos. A primeira senhora a oferecer um cravo a um soldado em vez de um cigarro que ele lhe pediu foi Celeste Carreiro, uma empregada de limpeza de um café que nesse dia ia comemorar o aniversário e tinha comprado cravos para oferecer às suas clientes. A partir desse momento, apareceram cravos vindo de todas as lojas de floristas. Os canos das espingardas dos soldados ficaram infectados com eles. Sabes, netinha, com flores ninguém se magoa. Tão interessante, avó. Uma senhora pobre que ficou na história de Portugal. Foi o gesto dela que deu o nome à Revolução dos Cravos, conhecida em todo o mundo. Na minha escola, a senhora professora tem-nos ensinado umas canções muito bonitas que falam da Revolução. Nas primeiras eleições, o teu avô, minha netinha, concorreu e foi eleito presidente da Junta de Freguesia na nossa aldeia. Oh, avó, tu dizes
primeiras eleições. Mas porquê? Antes do 25 de Abril não havia eleições? Nem todos os portugueses tinham o direito de votar. As mulheres eram excluídas. Então, isso quer dizer que tu votaste depois do 25 de Abril de 1974? Sim, os votos antes do 25 de Abril eram enviados a alguns homens pelo correio, mas já traziam a cruz o nome de quem queriam que fosse eleito. O governo fascista tinha os seus polícias à paisana, espalhados por todas as terras. Avó, o que significa a paisana? Eram os informadores da PIDE, a Polícia Política do Estado. Incrível, avó! Ninguém podia dizer o que pensava. A PIDE, em Portugal, antes do 25 de abril de 1974, era logo avisada dessas reuniões e não permitia que as pessoas se juntassem. Na verdade, avó, cada vez compreendo melhor as diferenças entre o meu tempo e o tempo em que tu viveste. Ai, minha netinha, não há comparações possíveis. É mesmo verdade, avó. Olha, houve estas poesias que eu tenho escrito sobre Portugal e a Revolução dos Escravos. Claro que sim, avózinha. Ouvirei com muita atenção. Tão longe de ti temos andado, por outros caminhos nos têm empurrado. Uma nova manhã de esperança despertou, que secou os escravos que abril semeou. Os pobres já passaram as passas do Algarve, os jovens partiram daqui sem esperança de voltar. Quantos casais, sem trabalho, a sua casa ao banco tiveram de entregar. Nas escolas, crianças desmaiavam com fome, os mais velhos ficaram tão fragilizados. Muitos se sentiram mais sós e abandonados. Tantas lamentações foram ouvidas, tantas lágrimas sofridas. A tormenta será vencida, a esperança será renascida. Basta de austeridade, sonhamos com mais igualdade. Que abril se cumpra, que abril seja, passados estes 50 anos, uma feliz realidade. Netinha, estou um pouco cansada. Por hoje ficamos por aqui. Em breve irás ouvir falar mais de abril. Obrigada, avó, por partilhares comigo todas estas histórias. Eu adorei. Quando chegar à escola, vou partilhar tudo com os meus amigos. Ai, eu fico tão feliz, netinha. Vamos ajudar a tua avózinha. Avó, estou ansiosa para voltares a contar-me as tuas histórias. E depois desta história, Graça, permita-me só fazer aqui um apontamento. Não posso só deixar de passar que realmente está aqui uma brilhante representação, quer do seu livro que escreveu, quer da história que realmente nosso Portugal e que milhares de pessoas infelizmente passaram por isso. Eu falo por mim, não tenho ideia nem sequer quero fazer. E pergunto como é que houve pessoas, não é, que viveram nestes tempos sem liberdade, sem respeito, sem igualdade, sem direitos, sem nada, não é? Não percebi. Não, estava a dizer, viveram porque levavam um tiro. Pois, sim, é uma realidade, infelizmente. Pois, levavam um tiro. É verdade. E hoje em dia realmente uma pessoa não sabe o que é isso. E ainda bem que realmente este dia nasceu, houve pessoas que tiveram a coragem para fazer com que nascesse este dia, e obrigada, Graça, por nos fazer relembrar. Este vídeo, posso já dizer que se provavelmente ficasse retratado nas escolas, todas as pessoas, todas as crianças neste caso, tenho a certeza que perceberiam de imediato o que é que foi e o que é que representa este dia. Obrigada, Graça, por nos trazer. Nada que agradecer. Vamos ver o que o futuro nos reserva, porque eu tenho quem já me tivesse sugerido, a primeira pessoa a sugerir foi a minha colega Olga Bessa,
que fizesse, passasse o vídeo para DVD, para poder ser espalhado por esse Portugal fora. E não só Portugal, porque mesmo na vizinha Espanha, toda a gente sabe o que sofreu Portugal e o que eles também sofreram na ditadura. E, portanto, a nossa revolução é amada pelos nossos vizinhos também. É verdade. Então, perante esta situação, felizmente, que aconteceu, todos passámos a ser livres. E esta canção foi muitas vezes cantada nas escolas, nessa ocasião, e com muito, muito carinho. Hoje vamos voltar a ouvi-la e vamos cantar, nós também, na voz da nossa querida Laurinda Dias. E eu bem preciso que ajudem. Eu estou entupida, comovida, porque eu passei por tudo isto. Eu vivi e agora chorei. Mas vou tentar. Cantem comigo, pelo menos as partes que souberem. É uma canção da Evelinda Duarte que toda a gente cantava. Ontem apenas fomos a voz sufocada de um povo a dizer não quero. Fomos os lobos do rei, mastigando o desespero, mastigando o desespero. Ontem apenas fomos um povo a chorar nessa gente dos que a força ultrajaram e venceram esta terra hoje nossa. Esta terra hoje nossa. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres, somos livres de crescer. Como ela, somos livres, somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres, somos livres de dizer
conquista do pão e da paz. Somos um povo que cerra fileiras, arte a conquista do pão e da paz. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. E agora vamos ouvir o nosso capitão de Abril, o Sr. Coronel João António Andrade da Silva, presidente da Associação Salgueiro Maia. Bem, boa tarde. Falou-se do 25 de Abril, eu vou começar por aí. Primeira vez que vim da guerra e vi o capitão, por isso é que tudo bem. E eu disse ao senhor secretário de Estado, nós de cócaras nunca estaremos. Logo aqui, só tenho que falar de pé. Ao ver um filme do 25 de Abril, claro, fico numa situação explosiva e teria de começar a falar do 25 de Abril. O que é que foi o 25 de Abril para um jovem que tinha 25 anos, que era a idade que nós tínhamos? Mas, como tenho de falar, não vou desobter tanto e vou começar por dizer que é uma honra, é Abril, estar aqui e ver jovens, ver da editora, Vanessa, ver o poder local, uma grande vitória do 25 de Abril. Ai daqueles que tentem destruir o poder local. Nós estamos cá para lutar para que o poder local seja democrático, para que o poder local sirva às populações e não para que o poder local sirva outras coisas. E os outros jovens que estão. O nosso principal testemunho, eu tinha 25 anos no 25 de Abril, feitas as contas, já lá vão esses 25 anos. O nosso principal testemunho de quem fez o 25 de Abril não foi de quem foi fazer o 25 de Abril para ganhar dinheiro, para ganhar honras. Quem fez o 25 de Abril para libertar Portugal, para acabar com as histórias que ali, eu sou madeirense, na Madeira não havia nada daquilo. Mas tive 4.000 horas, 400 dias no Alentejo, na Revolução Agrária, que não houve reforma agrária nenhuma, e o vi, é gente, alguns já tinham mais 30 anos que eu. Não seriam os meus avós, mas seriam quase os meus pais. Contaram essas histórias e contaram histórias piores que neste livro não podem aparecer porque as crianças ainda não podem ter conhecimento de outras histórias graves que aconteciam no Alentejo e que estão reveladas no Alentejo Prometido, onde as mulheres, filhas e mulheres dos trabalhadores não eram respeitadas. Ali apareceu um homem a fazer assim. De facto, os homens eram escolhidos na praça, eram postos ali na praça e eram escolhidos como os cavalos. Tu vais trabalhar, tu não vais trabalhar. Não sei se aquele estava a escolher as pessoas, mas era assim. Vivi 4.000 horas a ouvir contar essas histórias no Escoral e em outros sítios. No Escoral ia para uma padaria que lá havia e era dos primeiros a provar o pão. E o pão estava sempre bom. Portanto, essas histórias que aqui são contadas são histórias verídicas. Ouvias a gente que chorava a contá-las. E já agora, se alguma vez chorarem quando estiverem a contar alguma coisa, chorem à vontade, porque estão a dizer que são humanos. E aí subscrevo essa coisa como psicólogo licenciado na Faculdade de Psicologia, uma boa nota. E por ter exercido também a função de psicólogo durante muitos anos. As emoções revelam que somos seres humanos. O não ter emoções é o robô. Ai de nós
se os robôs tomarem conta disto. Portanto, estas histórias contadas neste livro, é importante que todos as leiam. O Alentejo é diferente do Norte, mas é importante que seja lido no Alentejo, porque muitas boas pessoas do Alentejo que passaram por isto já não podem ser esquecidas. E, como também diz a psicologia, recordar é viver. Recordemos os nossos passados, porque a vida é importante, é viver. E é importante que os pais e os avós recordem estas histórias e depois as contem aos seus netos. É preciso que Portugal inteiro conheça o que foi aquele regime. Aquele regime não pode regressar. Aquele regime foi um terror. Porquê é que não se podia falar? Porquê é que não se podia fazer tudo? Porque atrás de nós estava um indivíduo que se chamava Bufo, que dizia à PIDE, e estava dentro das próprias famílias, que dizia à PIDE o que nós tínhamos dito. E a seguir vinham os homens com as espingardas. Então dissestes, ou levas já um tiro, ou então vais para as prisões de Aljubo, do Tarrafal, era este regime. E quem diz, há gente que fala de liberdade, mas pensa só na liberdade deles de dizerem o que eles dizem. Também no tempo de Salazar havia liberdade. Dizia que o Salazar, abaixo de Deus, a pessoa melhor que havia em Portugal era o Salazar. E nós nas escolas aprendíamos a falar de Salazar, a admirar Salazar e a servir Salazar. Aos 7 anos, aos 7 anos. Até diziam que a psicologia estava pouco desenvolvida, mas eles faziam isso, que a melhor idade para dizer coisas e para se criar o subconsciente e o inconsciente são de facto aquela altura que vamos para as escolas. A instrução primária é fundamental, que aí se diga os valores são reais valores, porque depois entra lá para dentro e mais tarde vão funcionar. É uma das coisas que digo que na instituição militar se devia trabalhar, porque na instituição militar ainda fomos mais carregados nessas coisas. E muitos militares que fizeram 25 de Abril ainda têm no seu subconsciente e no seu inconsciente ideias do regime anterior, e muitos de nós a temos. Porque não trabalhamos, é preciso trabalhar, é preciso desestruturar e reestruturar. Eu vivi aqueles tempos, vivi 25 anos no regime fascista. Vivi na Madeira. Não vivi estas cenas, mas ouvi-as contar, mas vivi a guerra. A guerra, e aliás, foi na guerra que disse não ao Salazar. Foi na guerra, aos 23 anos, logo cheguei. Salgueiro Maia dizia que era preciso desobedecer. Eu aos 23 anos já desobedecia. É preciso desobedecer. E disse para o general comandante daquela história toda, ao meu general, de acordo com o que aprendi aqui no militar, aqui que estou a fazer, está tudo errado. Portanto, temos de mudar isto. Estava à espera que o nosso general dissesse ao jovem, a gente vai dar-lhe todos os meios para o senhor se sentir bem. Esse general esclareceu-me o que era aquele regime. Fazemos as guerras com os meios que temos. Como não tínhamos meio, não devíamos fazer a guerra. Por isso, é que logo em 72, acabemos com este e regressemos. E disse para os meus camaradas, alferes, quando chegarmos aí temos de dar a volta a isto. Quando cá cheguei, os capitães estavam. Foi o heróico grupo de capitães, muitos capitães, que sem medo, nós na escola em Vendas Novas até íamos para um quarto e punhamos colchões para não sermos ouvidos. Não tivemos medo. O meu comandante disse, vocês são jovens e está tudo cercado pela GNR, vocês estão todos tramados. E nós dissemos, vamos por aí abaixo e vamos vencer. Vencemos. E o que é que queríamos? Queríamos a liberdade, o desenvolvimento, a igualdade e a descolonização. Também é preciso dizer que não era a independência, era a descolonização. Fomos forçados à independência porque em dezembro de 74 Samora Machel disse ou independência já ou continuação da guerra. E de facto nós já não tínhamos meios para fazer a guerra. Nós sofremos, os militares de Abreu sofrem com a descolonização. É uma dor. Não queríamos que ninguém sofresse. Pensávamos nós, os jovens, nós jovens com 23 anos, pensávamos que acabada a guerra, íamos todos por aí fora, numa grande sociedade da lusofonia. Como é que, não sei se leem, se ainda leem, mas não leram
o Quinto Império, do padre António Vieira. Pronto, é bom ler o Quinto Império, com a ideia não da colonialista, mas com a ideia que se devia fazer e trabalhar durante os 50 anos. Os portugueses são 200 milhões no mundo. Reunamo-nos pela paz, reunamos pelo desenvolvimento e ouçamos as vozes de Abril e seremos no mundo uma voz de Abril muito importante para a Europa e para o mundo e para que acabem as guerras para aí da Ucrânia, Gaza. E não é preciso esquecer, em Moçambique também estão a morrer, sobretudo mulheres, no norte de Moçambique. Portanto, isto é Abril, mas eu quero dizer uma coisa, as mulheres, por acaso estou aqui em maioria também, as mulheres são extraordinárias. Vocês viram ali umas imagens da GNR e viram mulheres, lá estava aquilo no Barreiro, lá estavam as mulheres a levar coronhadas, os homens não sei onde é que andavam, os homens, mas a GNR fez relatórios a dizer que quando elas vêm, nós ficamos assustados. Os GNRs não tinham a explicação nem o regime fascista, mas a psicologia explica um pouco isto. É porque a mulher, as nossas mães, estiveram no nosso ventre, estiveram no seu ventre, no nosso não, no ventre das mães, 9 meses. A relação que se estabelece entre os filhos e as mães, e das mães com os filhos, é uma relação infinitamente diferente de todas as outras. Portanto, quando as mulheres avançam e gritam vitória, a vitória desses a quem elas estão a gritar. Por isso, a Celeste sublinhou logo que a vitória era daqueles militares. E neste momento, falando de militares, também por estes dias falou-se, Humberto Delgado foi um homem também de maio, o Dinis de Almeida também morre em 16 de maio há 4 anos, eles estão todos presentes e já agora quero dizer que o Somos Todos Capitães foi a Associação Salgueiro Maia que consagrou para todos nós o Salgueiro Maia, disse no 25 de Abril na praça do Carmo, somos todos capitães, mas estava-se a referir àqueles que ele comandava. A Associação Salgueiro Maia, e com grande discussão, alguns, é que generalizou somos todos capitães, em honra do Salgueiro Maia. Hoje, já muitos vão usando isso, mas na própria Associação Salgueiro Maia não foi fácil dizer que éramos todos capitães e para resolver a questão dos títulos e dos coronéis e dos tenentes, somos todos capitães e companheiros. E já agora vou voltar ao princípio, as emoções levaram, mas não é para demorar muito, as emoções levaram-me a falar, quando se fala do 25 de Abril não posso ficar parado, tenho de avançar, porque o 25 de Abril, nenhum de vocês poderá saber o que é que se sente quando se vai fazer o 25 de Abril, quando dizem, tu vais morrer, tu vais entrar na porta e vão-te dar um tiro na cabeça. E eu tinha 23 anos. Portanto, falar do 25 de Abril é só emoção. E quando não tivermos emoções, o 25 de Abril morreu em mim. E nessa altura, espero não me dar o badagaio. nessa altura, quero cair de pé. Queria dizer, é só isto. Uma palavra de exaltação e grito de bravura à editora e à Vanessa. É importante que haja editoras e jovens a tratar destas matérias, com um grito de louvor e de honra aos autarcas, um grito de honra e louvor à capitã Graça Amiguinho, um grito de louvor à capitã Isabel que apresenta as obras, um grito de louvor ao Rui que faz as pinturas e os desenhos, um grito de louvor ao capitão, que é um capitão ibérico extraordinário, Moisés Caetano, é um homem que viu nascer do sol em Badajoz e viu o pôr do sol a algures na China ou num sítio qualquer. É um homem extraordinário, neste momento está doente, espero que se recupere. E a todos os que cá estão, e à juventude que cá está, e quero dizer aos jovens,
façam o que têm de fazer para daqui a 50 anos, perante quem quer que sejam, mais novos, perante a minha neta, mais velhos, cabeça levantada, barriga para dentro, barriga. Dizerem o que fizerem, sem vergonha, sem medo de ninguém, de palavras dos outros ou das espingardas que eles possam apontar. Nada mata a razão. E o 25 de Abril, como aqui foi dito e bem, e nós temos de dizer, está muito longe de se concluir. Porque o 25 de Abril foi uma luta pela liberdade, pelo desenvolvimento, pela igualdade e para que todos pudessem ter uma casa, habitação, educação e saúde. Quando houver falhas num destes setores, 25 de Abril está para cumprir e, nesse caso, tenho o meu filho que tem 37 anos e o 25 de Abril também está-se para cumprir para ele, que ele precisa de casa. E a coisa está extremamente complicada, porque não há, aqui não sei como é que é, mas em Lisboa ninguém tem 1.400 euros para dar por um dia 2, por mês. Nenhum jovem tem, a não ser que esteja noutras coisas, mas um jovem que só vive do seu vencimento não tem. Aqui, não sei se é 1.400. É igual. Então está muito mal, isso tem de mudar, não pode demorar, e o poder autárquico tem de ter uma voz nessa matéria, e se precisarem, também contem connosco. Olha, um grande abraço a todos. 25 de Abril está vivo, e tem aqui a prova que 50 anos depois um rapazito que lá andou não tem nenhuma hesitação em dizer que valeu para o meu filho, porque se eu não tivesse... é preciso dizer, se não tivéssemos acabado a guerra, eu poderia não ser pai do meu filho, e os vossos pais poderiam não ser pais de vocês, e poderia não ser pai do meu filho, nem avô da minha neta. Portanto, isso foi também para mim um ganho, mas nós fizemos sobretudo a pensar na juventude. Eu quero dizer, não tive medo nenhum da guerra. Até porque na guerra chamavam-me vaidade e silva, senão não tinha medo. Aquilo estava errado. Um grande abraço, ainda bem que há quem escreva, ainda bem que há editoras que publicam, ainda bem que há cantores que cantam estas coisas, ainda bem que há vocês, a juventude, a trabalhar nisto. Havemos de chegar à reta final se não formos cobardes, nem traidores, nem miseráveis. 25 de Abril ainda não está completo, há um longo caminho a percorrer e é importante que, sem hesitações, sem medo, o percorramos porque vale a pena. Um abraço. Obrigada, muito obrigada. E vamos terminar este momento cantando a canção da Abril. Todos sabemos. Podem erguer-se, podem levantar-se, porque Grândola Vila Morena será sempre o nosso símbolo, o símbolo da liberdade, da paz, da alegria, da fraternidade. Graça, se me permite, eu também dou já aqui, portanto, por terminada a apresentação, para terminarmos em grande com esta bela música por Laurinda Dias. Eu queria agradecer desde já toda a gente por ter vindo, por partilhar este palco com a Graça. Foi uma honra, um gosto estar aqui presente nesta apresentação do livro que realmente retrata o nosso país, e é sempre importante lembrar a igualdade, a liberdade e o respeito, que é isso que trata o livro, e não há coincidências que ainda por cima amanhã, não é? É um dia grande, portanto, para este país, que é o de eleições, e por isso mesmo, graças a esse dia, é que nós, principalmente mulheres, vamos poder estar lá amanhã para o nosso contributo e também para dar a nossa opinião sobre a governação deste país. Obrigada, Laurinda. Obrigada, Graça. Obrigada, Sr. Coronel Andrade da Silva e Doutora Isabel Maia. Muito obrigada. Obrigada a todos. O livrinho está ali presente, portanto, para quem quiser e ainda não tiver. Queria só também ressaltar, portanto, que está aqui o nosso ilustrador deste maravilhoso livro, o Rui Amiguinho, filho, portanto, da Graça. Muito obrigada por estar presente. E pronto, mais uma vez, vamos então ouvir. E há um rap para lançar à editora, já que a Vanessa achou que este vídeo que devia estar espalhado em todas as escolas, eu apresento uma proposta à editora. Eu ofereço o vídeo e a editora divulga o vídeo e propaga-o por esse Portugal além. Vamos fazer por isso. Antes de mais, lá está, eu queria fazer o livro, na minha opinião, acho que pode estar presente no PNL, portanto, no Plano Nacional de Leitura.
vamos fazer com que realmente avance para as escolas e se passar por nós também, o vídeo também. Pronto, eu agradeço. Agradeço porque Obrigada, o meu objetivo é chegar o mais longe possível. Não para obter louros, nem para obter riqueza, mas para que os valores da liberdade, da paz, da democracia sejam do conhecimento de todos. Agradeço imenso a sua presença. Obrigada, obrigada e Graça. Muito obrigada. Quero ouvir toda a gente a cantar comigo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Sim, que daí? O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena dentro da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena em que haja igualdade. Grândola Vila Morena, à sombra de uma azinheira que já não seria a idade. Jurei ter por companheira Grândola tua vontade. Grândola tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não seria a idade. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Laurinda. Obrigada, Sr. Coronel. E um pedacinho da madeira. Primavera das flores, como esta não há mais. Primavera vai e volta sempre. É mocidade.